Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo da Carta aos Romanos. Essa carta onde o Evangelho de Cristo brilha mais, o Evangelho, aquilo sobre o qual nós vamos falar hoje. Meus amores, chegamos na parte que eu mais queria chegar da Carta aos Romanos. Por quê? Porque até aqui Paulo vinha trazendo pra gente um diagnóstico da raça humana, né? Nos mostrando o quanto nós, seres humanos, somos todos culpados diante da lei de Deus. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje chegamos no tão esperado dia, aquela segunda parte do Evangelho. Sempre quem me conhece aqui do canal pessoalmente sabe que desde que eu tive entendimento da verdade do Evangelho e que eu comecei a ensinar isso ainda lá atrás, na ignorância, sem saber muita coisa, e aprendendo e buscando aprendizado e conhecimento para poder aprender para mim e poder ensinar para vocês. Mas desde lá do início eu sempre ensinei vocês que o Evangelho se divide em duas partes: a má notícia e a boa notícia, porque ninguém dá valor para uma boa notícia sem antes ter enfrentado a má. Então a má notícia do Evangelho é aquilo que nós estamos vendo desde o capítulo 1 e versículo 18 até o vídeo passado, em que Paulo nos mostrava nas Escrituras o quanto somos pecadores, o quanto somos inimigos de Deus, o quanto somos culpados diante deste justo juiz. Mas agora, hoje, vamos ver a boa notícia do Evangelho. Vamos ver no que consiste essa boa notícia do Evangelho, meus amores. Então, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para se maravilhar com as verdades que nós vamos ver aqui nas Escrituras, por este apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, nessa carta gloriosa do livro de Romanos e neste capítulo tão especial que é considerado unanimemente por todos os teólogos, desde a igreja primitiva até os séculos passados, contemporâneos até os dias de hoje. Todo e qualquer estudioso das Escrituras afirma que a carta de Romanos é a principal carta das Escrituras e que o capítulo 3 de Romanos é o principal capítulo das Escrituras, né? Por quê? Porque revela a justiça de Deus em quem? No nosso Senhor Jesus Cristo e este crucificado, que é o foco deste canal. Quem é o fundamento, se não é o Cristo? Cristo é o fundamento, daí saiu o nosso nome do canal, nome da igreja, e é para isso que estamos aqui hoje, para ensinar esse fundamento que é Cristo, essa salvação, essa justificação pela fé, que é o ensino de hoje que temos através do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada mais legal, nada mais conveniente do que ensinarmos este assunto da justificação pela fé, justamente agora que estamos aí há alguns dias de comemorarmos, né, mais de 500 anos de reforma protestante. Estamos aí para comemorar no dia 31 de outubro o dia da reforma, que foi quando Martinho Lutero, um monge católico que era fiel ao catolicismo romano, começou a meditar nas Escrituras, começou a meditar no livro de Romanos, no livro de Salmos, quando Davi falava assim: Senhor, salva-me. Ah, ok, Lutero disse sim, clamar por salvação, perfeito. Mas quando Martinho Lutero viu Davi falando: Senhor, salva-me em tua justiça, Martinho Lutero falou: meu Deus, mas como? Como que Davi clama? Se Davi clamasse: Senhor, salva-me em tua graça, em tua misericórdia, eu até entenderia, mas Senhor, salva-me em tua justiça. Eu que sou, né, Lutero, que era entendedor de leis, porque ele era advogado, ele entendia de leis, ele entendia do termo justiça, justificado, ele entendia o que significava ser culpado, ser inocente, ser condenado, ele
sabia, ele era um advogado. Então ele fala Davi clamando a Deus para que salvasse ele na justiça. Se fosse misericórdia, ok, mas justiça, sabendo que esse Deus é um Deus justo, 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 e eu pedi para que ele me salve na sua justiça, é loucura. Até que ele entendeu, lendo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, aqui capítulo 3, como essa justiça, o que é essa justiça de Deus e como ela se revela. Que essa justiça de Deus é algo que Deus realmente exige para que estejamos diante dele. Deus é santo, santo e é um Deus justo. E esse Deus santo, 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 justo exige que o pecador que se aproxime dele seja também santo, santo, santo e justo, como ele é. Mas nós não podemos ser assim. Então o Lutero entendia, mas como que eu, pecador, vou estar diante de um Deus justo? Não tenho o que fazer. Como? Como que o Senhor vai me salvar na tua justiça? Porque se for pela tua justiça, na verdade o que eu mereço é ser fulminado. Essa era a batalha espiritual de Martinho Lutero, porque ele entendia os termos bíblicos. Ele entendia os termos que significavam falar de justiça, de culpabilidade, de pecado, de perdão. Ele entendia e ele sabia que ele era um pecador nato. Como então agora eu vou comparecer diante de um Deus santo e justo se eu não sou? Por isso Martinho Lutero vivia angustiado, se açoitando e querendo cumprir regras e leis e mandamentos e estatutos e penitência, e não comia, se açoitava e confessava os pecados dele durante 24 horas, porque os padres da época já não aguentavam nem ver mais. Quando vinha Lutero no confessionário, já um dizia, vai tu, vai tu, vai tu, porque ninguém mais queria confessar Lutero, porque ele ficava o dia inteiro confessando pecados, porque ele era atormentado por esse entendimento que ele tinha de que Deus era justo e santo e ele não. Então, como um homem pecador vai estar diante desse Deus santo justo? Foi quando ele chegou em Romanos e descobriu a verdade, que essa justiça é um dom de Deus, que ele nos dá de graça. E isso revolucionou a mente e o coração de Lutero, abriu o entendimento de Lutero para dar então aí o pontapé inicial para a Reforma Protestante, há mais de 500 anos atrás, que nós comemoramos agora no dia 31. Então foi por causa disso aqui que Lutero leu nas escrituras no capítulo de Salmos e Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 3, que Deus abriu o entendimento, fez ele nascer de novo, abriu o entendimento dele e ele então transformou o evangelho de Cristo, resgatou o verdadeiro evangélico, o evangelho bíblico que estava se perdendo através dos anos pelo catolicismo romano e pelas falsas religiões e pelos falsos evangelhos. Então Lutero recuperou isso e nós comemoramos isso. E aí deu certo, justo, né? Não existe coincidência, só deucidência de nós estarmos justamente nessa época ensinando a justificação pela fé, que é o nosso assunto de hoje. Então abre a tua Bíblia comigo lá no capítulo 3 de Romanos e eu espero que tu tenha a tua Bíblia aí. E nós vamos estudar juntos. Desde já eu te peço, nos ajude a compartilha com os teus amigos, envie, enfim, deixe seu like, é bem importante para que o YouTube divulgue o canal. Faça a tua parte como filho de Deus, como simpatizante do canal. A gente sempre fala, né? Se é para compartilhar uma piada, uma brincadeira, algo inútil, né? Que não edifique em nada, as pessoas correm para fazer. Mas para compartilhar a verdade do evangelho que salva. O único meio de salvação é a mensagem do evangelho que é ensinada por todos aqueles que ensinam verdadeiramente as escrituras. É o único meio de salvação e as pessoas não têm interesse em ensinar. Então ajuda a gente a compartilhar, tá bem? Então vamos lá, meus amores, depois de nos apresentar um diagnóstico da raça humana, como eu repito, desde o capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3 e 20 que nós vimos na semana passada, Paulo nos apresenta um diagnóstico aterrador da raça humana. Totalmente mortos em delitos e pecados, destituídos da glória de Deus. Todos nos extraviamos, não há um justo sequer, não há um sequer que faça o bem. Ao contrário, não temos temor de Deus,
os nossos pés correm para o mal, para matar, uma língua venenosa capaz de matar, de caluniar, enfim, só podridão sai da boca do ser humano, que o nosso coração é desde o início da história, o nosso coração, de acordo com Deus, é um coração corrupto de contínuo, empenhado para o mal. Desde a mocidade o nosso coração é corrupto e enganoso, somente inclinado para o mal. Esse é o diagnóstico das Escrituras para o ser humano, que Deus disse, que Paulo repete aqui na Epístola de Romanos. Então, desde os vídeos anteriores, a gente vem vendo isso, que Paulo vem diagnosticando isso para a raça humana, que somos culpados, não temos como nos defender diante da lei de Deus, porque diante da lei de Deus somos culpados. Lembrando que a lei de Deus é uma só, ela tem 10 mandamentos, ela tem mais de 613 preceitos e regras e normas, mas todos os 10 mandamentos, todas as regras, normas, preceitos, rituais, sacrifícios, tudo faz parte de uma única lei. Ou seja, Tiago diz, se tu quebrar um, tu quebra todos, porque é uma corrente cheia de elos, não tem como, mas eu não mato, não, mas tu mentiu, então tu já quebrou toda a lei. Porque a lei é uma só, tu descumpriu um, tu descumpre tudo. Então, meu Deus do céu, gente, o que sobra pra gente? Às vezes as pessoas se acham boas, acham, não, mas eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Mas tu é fofoqueiro, tu é mentiroso, tu isso, tu uma coisinha que tu fez, que vai encontra a santidade desse Deus, a justiça desse Deus que é santo, 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 nós já descumprimos toda a lei, não tem escape. E foi isso que Paulo mostrou pra gente. Foi isso que ele mostrou pra gente. E ele veio nos falando que ele vinha ensinando o povo, mostrando que não existe distinção para Deus entre judeus e gentios, que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ninguém pode ser salvo por prática de boas obras, por ser judeu, por ser circunciso, por ter a descendência de Abraão, nada. Tudo isso Paulo vinha falando. Então agora no capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo então agora vem com a boa notícia do Evangelho. Até o versículo 20, ele diz que todos nós somos culpados diante da lei de Deus. Que todos nós temos que nos calar, porque quando somos confrontados, colocados na balança com a lei de Deus, todos ficamos em falta. Não há perfeição em nada em nós, não há justiça nenhuma em nós, nem um justo sequer. Lembra que a gente viu, justo significa uma pessoa inocente, ou seja, não há nenhum inocente neste mundo, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, nenhum sequer, para ficar claro que não existe exceção. E então ele termina no que a gente viu na semana passada, que ele fala assim: ora, sabemos que tudo que diz a lei aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então ele está dizendo que cumprir as leis, as regras, as normas, os rituais, os sacrifícios, que era na época dos judeus, trazendo para os dias de hoje, frequentar uma igreja, ser dizimista, ser ofertante, jejuar, orar, ser obediente às escrituras, confessar Jesus, sim, Jesus é o meu salvador, sim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, nada disso pode salvar, porque ninguém é salvo por obras da lei. Ninguém. Porque a lei revela o nosso pecado.
Até as boas coisinhas que aparentemente fazemos são com más intenções, são com segundas intenções, como a gente viu em vídeos anteriores, e são simplesmente porque nascem de Deus. É Deus quem faz com que a gente faça, coloca no nosso coração o desejo de fazer para os propósitos dele, porque não tem como algo bom sair de quem é ruim, de quem é mau. Então a gente viu que não tinha saída pra gente. Não tinha saída. E agora? E agora, como pecadores injustos, sem temor algum de Deus, que dão de ombros para Deus, que vivem no seu pecado, que só sabem fazer o mal, que o seu caminho é de destruição, como a gente viu, que tudo que o homem toca, ele amaldiçoa, porque o ser humano é o próprio pecado. Como pessoas assim podem alcançar a salvação de Deus? Como pode haver salvação para pessoas assim? Humanamente falando, é impossível. Como os próprios apóstolos falaram para Jesus: Senhor, sendo assim, quem será salvo? O que Jesus disse? A salvação para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E hoje a gente vai ver, a partir do versículo 21, a justificação pela fé em Jesus Cristo. E Paulo fala assim no versículo 21, mas agora, sem lei, veja bem como Paulo terminou o 20, ninguém é justificado por obra da lei. Aí ele vem e segue, mas, aqui os mas de Deus, mas Deus. Cada vez que a gente vê um mas na Bíblia, ou um porém, ou um pero na Bíblia, é Deus agindo, é Deus transformando a situação irreversível para algo que dá glória a Ele. Então ele vem e fala assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus exibiu no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém. Parece meio confuso, mas vocês vão ver que não. É a mensagem mais gloriosa de todas as Escrituras. Aqui aprendemos o que é salvação. Aqui aprendemos o que é a justiça de Deus, aquilo que Lutero entendeu. Aqui entendemos o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Aqui entendemos no que temos que crer. No que, ou melhor, em quem temos que colocar a nossa fé. Tudo isso a gente vai estudar hoje, meus amores. E que o Espírito Santo nos ajude, me ajude a ensinar, porque quem é capaz de ensinar uma mensagem como essa, e que ilumine e abra o entendimento de vocês, abrindo os ouvidos e os olhos para enxergar essa verdade, abrindo o coração para que haja o milagre do novo nascimento. Então vamos lá? Então Paulo vem e fala, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, ou seja, sem obras, sem lei, sem os méritos de cumprir a lei, sem os méritos de obedecer a lei, tanto para esse povo, para essa audiência que Paulo estava enviando essa carta, para essa igreja em Roma, onde havia gentios e judeus,
convertidos. Então Paulo está falando aqui, agora sem lei, sem cumprimento de lei, porque já ficou claro que por obras da lei ninguém vai ser salvo. Está escrito lá no livro de Gálatas também, quer acompanhar comigo? Lá no livro de Gálatas, Paulo fala a mesma coisa. Paulo fala a mesma coisa com relação a que ninguém é justificado pelas obras da lei. Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, fala que o versículo 10 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Vocês viram com quem que eu aprendi a repetir? Com Paulo. Paulo repetia. Viu aqui quantas vezes ele fala: por obras da lei nós somos justificados mediante a fé em Cristo, porque em Cristo Jesus fomos justificados, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque por obras da lei ninguém é justificado. Vocês viram como Paulo repete na mesma frase, em um só versículo? Ele repetiu 3 vezes que a gente é salvo pela fé em Cristo e não por obras da lei. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Pela fé em Cristo, pela fé em Cristo, pela fé em Cristo. Por obras da lei ninguém é justificado, por obras da lei ninguém é justificado. Gálatas, capítulo 2, acompanha lá, anota. Paulo faz questão de deixar claro que por obras da lei ninguém é justificado. Por obediência ninguém é salvo. Era o que Lutero se debatia na angústia dele. Meu Deus, por mais que eu faça, eu não posso chegar a alcançar essa santidade, essa justiça que tu demanda. Porque Lutero aprendeu no catolicismo romano que Deus era um Deus justo, e tá certo. Mas que se Deus era um Deus tirano, que condenava e castigava pecadores que iam pro inferno, e mandava pecadores pro inferno, porque não eram justos como eles, e isso é verdade? É verdade. Mas o catolicismo romano nunca ensinou isso aqui. Que essa justiça que Deus exige não é uma justiça nossa, mas é aquele que lhe dá. Isso é o que o falso evangelho continua ensinando. Muitos, inclusive, que criticam o catolicismo romano, ensinam igual ou pior. Ensinam que Deus é um Deus justo, sim, que Deus exige que nós sejamos justos, sim, mas eles exigem que nós nos façamos justos para Deus, e isso é impossível. Porque somos mortos em delitos e em pecados, inclinados para o mal, que só tem destruição, só maldição sai da gente, só o coração de contínuo, corrupto e enganoso. Como uma pessoa assim, como Paulo descreveu pra gente, que deixou de dar glória a Deus para dar glória para o homem, viver para idolatria, para imoralidade do seu corpo, da sua avarícia, da sua vaidade, como uma pessoa assim pode sequer pensar que vai chegar a alcançar essa justiça de Deus com boas obras, com obediência, com pertencer a uma igreja, por ter um título, por ter uma conduta ilibada e orgulho de ser como eu sou bom. Lutero entendeu. Ele passava dias em jejum e oração, se açoitando, todo lascado, todo marcado, de se dar chicotada, subindo escada de Roma, subindo e descendo, subindo e comprando indulgência e pagando indulgência, e para tentar alcançar um pouquinho dessa justiça diante de Deus, para que Deus olhe, olha como ele faz, olha como ele é um bom servo. E Lutero entendeu que não era nada disso, que nada que ele pudesse fazer algum dia poderia alcançar essa glória de Deus. Por isso ele foi lá e cravou as 95 teses na porta da catedral na Alemanha de Wittenberg, dizendo: o justo viverá pela fé. O justo, o inocente, aquele que Deus justifica, justificação pela fé em Cristo, esse justo viverá pela fé. Ele entendeu que não é por obras da lei, não é por obras de obediência, não é por sacrifício, não é por oferta, não é por jejum, não é por oração, não é por obediência, não é por esmola, não é por bula papal, não é por água benta, não é por pagar um cantinho no céu com as moedinhas na latinha da igreja católica ou dos altares de falsos profetas de hoje em dia. Não é assim. A salvação é pela fé naquilo que Cristo fez. Então Paulo vem e fala: mas agora sem lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justiça é essa? É exatamente isso. A justiça que Deus exige que o ser humano tenha para poder chegar diante dele. Porque o nosso Deus é um Deus santo, 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 justo, 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 perfeito. E se tu ainda não estudou a santidade de Deus, te aconselho aí na playlist de atributos de Deus, que é uma das mais importantes do canal. É a mais importante. Porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Então a gente precisa entender e conhecer a Deus. Se a gente entendesse e conhecesse a Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, ninguém estaria aí em falsas religiões, em falso evangelho, dando sua vida, seu tempo, seu dinheiro, seu sacrifício e sempre morrendo de medo de ir pro inferno. As pessoas vivem assim, angustiadas, tristes, na miséria, com medo, depressivas, com medo de ir pro inferno porque não conhecem a Deus. Então eu te aconselho a acompanhar a playlist aqui do canal, os atributos de Deus, estudar a santidade de Deus. Esse Deus é santo e ele exige que toda e qualquer pessoa que chegue, que se aproxime dele, seja santa como ele é. Seja justa como ele é. Mas aí a gente está num enorme problema. A gente está num gigantesco problema. A gente tem um abismo que nos separa desse Deus santo, santo, santo. Por quê, Aline? Por tudo isso que Paulo já vinha ensinando pra gente. Porque somos pecadores mortos em delitos e pecados. Deus exige realmente uma justiça. Porque não dá para se aproximar de um Deus justo e santo sendo aquilo que a gente é, pecador. Ele nos fulminaria. Como a gente vê exemplos do passado, de pessoas que se aproximavam dos elementos, dos objetos que representavam a presença de Deus, como a Arca da Aliança, eram fulminados. Quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, entraram no tabernáculo e foram fulminados, porque se aproximaram da presença do Santo dos Santos. Não tem como se aproximar de Deus e não ser fulminado. Deus deixou claro isso para Moisés: ninguém me viu e sobrevive para contar. Porque a santidade de Deus nos fulmina. Porque Deus odeia pecado e pecador. Então essa justiça aqui que se revela no Evangelho, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça que Deus, sendo um Deus santo e justo, exige que suas criaturas sejam santas e justas para se aproximar dele, mas ele, sabendo que nós estamos mortos em delitos e pecados, inclinados para o mal, um coração corrupto e enganoso, sempre de contínuo, nunca faríamos isso. Então Deus vem e revela. Veja agora, ó, agora se manifesta, no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, se revela a justiça de Deus, que é o quê? Um dom que Deus nos dá. A justiça que se revela no Evangelho é essa justiça que Deus exige, mas que Ele sabe que a gente não pode fazer, então Ele nos dá. E Ele nos dá de graça. E por sua graça, porque Ele sabe que de nós não pode ver nada de bom. Então essa justiça, dom de Deus, é nos dada no Evangelho. Então foi isso que Lutero entendeu, quando ele disse: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Lutero disse: então essa justiça não é o que eu aprendi a vida toda, não é o que Deus não é o que Deus exige que eu faça, mas é aquilo que Deus exige que eu creia que Ele me dá através da fé em Jesus Cristo. Essa justiça se manifestou, é revelada agora. Sem lei, sem obras da lei, é revelada a justiça, porque não é por méritos, é de graça. E essa justiça, ela foi testificada no Antigo Testamento pela própria lei e pelos profetas.
tanto a lei de Moisés, o próprio Moisés, como todos os profetas do Antigo Testamento falavam dessa justiça de Deus que seria revelada. Justiça de Deus que seria revelada aonde e em quem? Na cruz, através de Cristo. Moisés falou de Cristo. A lei de Moisés era apontando para Cristo, apontava para Cristo. A lei era um aio que nos guiava a Cristo. Os profetas anunciaram a Cristo. O próprio último profeta, João Batista, que veio para abrir os caminhos e anunciar a chegada de Cristo no mundo. João Batista foi o último profeta. Ele testemunhou a vinda da justiça de Deus, que era Cristo naquela cruz do Calvário, esse regalo, esse presente nos dado de graça, porque nós não tínhamos condições de alcançar essa justiça por conta própria, por obediência da lei. Como Paulo mesmo fala, não podíamos e nem queríamos. Nós não podíamos porque estávamos mortos em delitos e nossos pecados e nem queríamos. Por quê? Porque queríamos continuar mortos em nossos delitos e pecados. Porque o ser humano ama viver no seu pecado. Ele não ama as consequências do seu pecado. Aí ele se desespera, se descabela, porque ele não quer as consequências do pecado. Mas ele ama viver no pecado dele. Então Paulo, como sempre guiado pelo Espírito Santo, fala: nós não podíamos conquistar essa justiça de Deus por méritos próprios e, quer saber, e nem queríamos. Por quê? Porque o ser humano ama o seu pecado. E quem falou isso? Jesus. Nicodemos, a luz veio ao mundo. Mas os homens desprezaram essa luz porque amaram mais as trevas, porque não queriam deixar suas más obras. Quem falou? Jesus, João capítulo 3. Lê lá para tu ver. O ser humano ama o seu pecado. O ser humano ama o seu orgulho. Ama a sua vaidade. Ama dizer que é bom. Ama querer ser independente. O ser humano gosta de depender de si, de se orgulhar. Isso é o ser humano. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Não é nada novo. Não é nada novo. Paulo está dizendo: ei, a mensagem que eu estou falando para vocês hoje aqui, do Evangelho, Paulo está falando aqui, não é novo. A lei de Moisés, que nós, povo judeu, idolatramos, anunciava essa justiça de Deus, apontava para Cristo. Essa própria lei nos mostrava o quanto somos incapazes de fazer qualquer coisa boa, o quanto somos impotentes. A lei testemunhava, a lei testemunha que somos impotentes, incapazes de cumprir qualquer coisa boa. Por isso temos que nos calar. Paulo está dizendo, isso foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Todos eles proclamaram Cristo, todos eles anunciaram Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Foi o que João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi o que Davi falou, os salmos messiânicos de Davi, Isaías, todos apontando para Cristo, que viria e tiraria o pecado do mundo. Eis vos nasceu um menino, e esse quitará o pecado do mundo. Tá dando para entender, meus amores? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção de pessoas. Justiça de Deus, olha só, agora, olha só, o dilema do Evangelho, Deus é santo, Deus é santo, 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 Deus é justo, nós somos pecadores, mortos em delitos dos nossos pecados, amamos o nosso pecado,
Deus exige que todas as pessoas que se aproximem dele sejam santas e justas como ele é, porque senão ele fulmina, condena. E aí, como resolver este problema? Este mesmo Deus, como um Deus justo, e santo pode salvar um pecador injusto, um pecador que ama o seu pecado? Ele não poderia. Ele não poderia, porque senão ele seria um Deus injusto e tirano e não seria Deus. Se Deus, sendo santo e justo, perdoasse, passasse a mão na nossa cabeça e nos salvasse, mesmo nós sendo pecadores, essa coisa que é o ser humano, Deus seria injusto. Ele não poderia fazer isso, nem que ele quisesse, ele não poderia. Porque senão ele nos fulminaria só de chegarmos diante da presença dele. Mas então como resolver este problema? Deus teve que colocar outra pessoa nessa história, Cristo, para que essa justiça dele aqui se manifestasse, se revelasse através de Cristo. Olha só, justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Não existe outra maneira de salvação que não seja a nossa fé colocada em Cristo. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, que é 0 obras, é unicamente pela fé em Cristo. Justamente porque nós não éramos capazes de alcançar essa glória, alcançar essa justiça. Porque por sermos o próprio pecado, por pecarmos e sermos o próprio pecado. Então Deus, para poder ser justo e poder nos salvar e ser justo ao mesmo tempo, teve que enviar o Filho dele, para que essa justiça se revelasse e alcançasse a gente, alcançasse todo aquele que coloca a fé em Cristo. Mas olha só, como Paulo é de repetir as coisas. Olha só, justiça essa mediante a fé em Cristo, para todos os que nele creem, porque não há distinção. Olha só, fé em Jesus Cristo já é crer em Jesus Cristo, mas ele fala de novo, os que creem, porque não há distinção de pessoas. É por fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Paulo repete e repete e repete. Se é por fé, já é por confiança, por crer. Mas ele repete de novo, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque não existe outra maneira de ser salvo. Não existe nada em mim, méritos meus, nada que eu faça, a não ser colocar a minha fé, a minha confiança em Cristo. E ele diz aqui, para todos e sobre todos os que nele creem, porque não há distinção de pessoas, não há. É para todas as raças, todas as etnias. Ele não vinha falando de judeus e gentios, ele está falando aqui a mesma coisa. É para todos os que creem em Cristo. Essa justiça de Deus que se revela no Evangelho, que é este dom que Deus nos dá, a justiça dele que ele nos dá, quando confiamos em Cristo, essa justiça nos é dada quando confiamos em Cristo, naquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Então essa justiça de Deus, que é igualzinha, olha só, a justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário é uma justiça igualzinha à de Deus, porque Cristo é Deus. Não existia outra forma de salvar pecadores. Meus amores, eu quero que vocês entendam que eu tento de todas as maneiras buscar argumentos, que o Espírito Santo me ajude para tentar fazer com que essa verdade alcance vocês. Que Deus me ajude. Não existia outra maneira de salvar seres humanos pecadores como éramos nós. Éramos inimigos deste Deus. Estávamos em rebelião contra ele. E não tínhamos como alcançar essa justiça. Com nada que fizéssemos. E a única maneira de sermos salvos de Deus e da ira de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade do ser humano.
Romanos capítulo 1, versículo 18, que a gente já estudou. A única maneira de escaparmos da condenação, dessa ira de Deus que estava sobre todos nós que estávamos debaixo do pecado, que a gente viu no vídeo passado, era que esse mesmo Deus baixasse do céu, descesse do céu e nos salvasse dele mesmo. Tá dando para entender? Nada poderia nos salvar. Nada nem ninguém, muito menos nós. Nós éramos os culpados, os réus culpados, merecedores da condenação. A única maneira deste Deus me salvar de ser culpado, lembra? Justificados, olha só, a justiça de Deus, né? Justificados significa que éramos culpados diante de Deus, e quando somos justificados é que somos declarados inocentes. Então, a única maneira de sermos declarados inocentes, de nos livrarmos dessa ira de Deus, era que este Deus viesse nos livrar dele mesmo. Como ele fez isso? Se Deus é espírito e está no terceiro céu, em outra dimensão, no terceiro céu, e nós aqui nesse mundo maldito, condenado ao fogo final eterno, como esse Deus poderia nos salvar? Ah, tá. Colocando Cristo nessa história, o Deus Filho, encarnado, a imagem do ser humano pecador. Então Cristo desce, vive uma vida em perfeita santidade igual a de Deus, porque Ele é Deus. Vive uma vida de total obediência. A vida que eu não vivi, Cristo viveu por mim. A lei que eu não podia obedecer, Cristo obedeceu por mim. A morte que eu não podia morrer, Cristo morreu por mim. Tá dando para entender? Então, só Deus poderia nos salvar dele mesmo. Por isso, não existe outro caminho de salvação que não seja colocando a fé no Deus Filho, em Cristo Jesus. Tá dando para entender até aqui, meus amores? Vamos lá, tô só começando. Que Deus me ajude, porque ensinar isso aqui, gente. Então, a justiça de Deus que se revela é mediante a fé em Cristo, no próprio Deus encarnado, porque é o único que poderia nos salvar, era o único que poderia nos dar uma justiça igual a dele. Hoje, quando Deus olha pra gente, quando a gente coloca a nossa fé em Jesus Cristo para salvação, quando Deus olha pra gente, Ele não enxerga mais a Aline pecadora. Ele enxerga Cristo em mim. Porque eu me escondi atrás da justiça de Cristo. É lindo, gente. Como eu queria que vocês entendessem dessa maneira, gente. Eu me escondi atrás da justiça de Cristo. Não tem como Deus olhar e ver a Aline pecadora. Não, Ele vê Cristo. E Ele vê que eu coloquei essa confiança em Cristo. E veja bem que nem essa fé que eu coloco em Cristo, porque a salvação é mediante a fé em Cristo. Isso aí é um prato cheio para o falso evangelho dizendo, tá vendo? Salvação é pela fé. É a tua fé, tu tem que agir a tua fé. Que nem era na época de Lutero, do catolicismo romano, de ter que agir a fé, comprar, pagar um cantinho no céu, dar lá as ofertas, o sacrifício, na época dos judeus, sacrificar, o subir escada, penitência, missa, rosário, jejum, oração, bula papal, comprar, enfim, comprar para se salvar do purgatório, salvar o familiar do purgatório, enfim, todas essas heresias, toda essa baboseira que é ensinado é porque a pessoa está agindo a fé. A pessoa está agindo a fé. Por quê? Porque até a fé eles ensinam de forma deturpada nas escrituras. Era na época de Lutero, e é na nossa época até os dias de hoje com o falso evangelho. Que a fé é ação, que a fé é tu fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. E não, a Bíblia é muito clara e ela diz que a fé é um dom, é um dom, é um dom. A fé é um
dom de Deus, nos dada para crer em Cristo Jesus, no dia do nosso novo nascimento, que é quando estamos ouvindo a verdade do Evangelho, uma verdade como essa que eu estou ensinando para vocês. Deus, ó, Aline, desperta, fulano, acorda, sai de dentro desse túmulo espiritual, acorda, o véu é tirado, o tampão dos ouvidos é arrancado, a pedra do coração é removida, e agora eu escuto a verdade e eu creio, porque eu recebo nesse exato momento um espírito novo, um coração novo e um dom para me arrepender dos meus pecados, para enxergar esse diagnóstico aqui que Paulo deu, que é o que eu sou antes de nascer de novo, depravado total, e eu recebo o dom da fé para crer no que Cristo fez por mim. Tá dando para entender? Então nem essa fé aqui, que o falso evangelho, e sempre foi ensinado que essa fé é fazer algo para conquistar essa justiça de Deus, nem essa fé é nossa. Essa fé não é minha, ela não é tua. Essa fé é dom de Deus, que tem que ser desenvolvida, conforme a gente já estudou. Já te oriento, te digo, lá na playlist dos atributos de Deus, estuda lá. A graça de Deus, a gente fala dessa fé também, que é um dom de Deus, é um dom, é um dom, é um dom. É de graça, é de graça, é de graça. É assim que Paulo fala, porque ele repete. Nem essa fé, porque tem gente que se orgulha da sua fé. Oh, como a minha fé é grande. Ai, miserável daquele ali que tem uma fé tão pequena. Oh, a minha é grande. Se nós nos apoiarmos na nossa fé, a gente está perdido. Porque tem dia que a gente está com uma fé assim, pá, uau. E tem dia que a gente está... Ou tu tá sempre com uma fé super alta. Tá sempre, uau, que fé. Falso evangelho né? Eles ensinam isso, né? E isso faz a pessoa ficar cada vez mais frustrada, né? E mais enrolada, mais enlamaçada no pecado dela e ali engambelada na armadilha do falso evangelho para tirar tudo que ela tem. Então, eles colocam a culpa na fé da pessoa. Tua fé é pouca, tua fé é pequena, tua fé é fraca. Jesus disse realmente que a nossa fé é pequena. Isso significa que ela pode crescer, mas isso é um desenvolvimento em comunhão com Deus, ouvindo. A fé vem por ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então a gente desenvolve a fé. Ela realmente é pequena, quem falou Jesus. Mas ela pode crescer e desenvolver. E com humildade a gente ora e pede, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Como o pai daquele endemoniado, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha pequena fé. Humildade. Mas essa fé não é nossa. É dom de Deus, é Ele que nos dá. Então não se glorie. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por lei, pelas obras da lei, não é por méritos. Então essa fé é em Cristo para todos os que creem. Porque não há distinção de pessoas, seja judeu, seja grego, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja quem for. Não há distinção. Não é para todos, todo mundo. Ah, todo mundo vai ser salvo porque está escrito aqui, não. Porque senão o inferno não estava cheio já, né? Então Deus é mentiroso, porque Ele criou o inferno para Satanás e seus seguidores. Se salvação fosse para todos, o inferno já não estaria cheio. Né? O rico não estaria no inferno, no próprio ensinamento de Jesus, né? Então é questão de lógica, de dizer que a salvação é para todos. Não, é para todos sem distinção, de raça ou de cultura. Não importa, quem seja o rico, o pobre, não importa. O ignorante, o educado, o inteligente. Então ele fala assim, não há distinção, é para todos os que creem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e carecem da glória de Deus. Olha só, não há distinção. Essa justiça revelada no Evangelho, essa justiça de Deus, que foi a que Cristo veio viver no nosso lugar, no nosso lugar, essa justiça que Cristo
conquistou vivendo como ser humano uma vida perfeita, sem pecado, em total obediência até a morte de cruz. Essa justiça que se revela no Evangelho, ela é para todos os que creem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecer de algo é não ter algo. É não ter algo. O ser humano falhou com o propósito inicial dele, que era viver para a glória de Deus. O ser humano falhou de viver para a glória de Deus, por isso carece da glória de Deus. Exatamente como o povo de Israel falhou em viver para a glória de Deus. Lembra? Deus separou de Abraão uma nação. De Abraão, vou fazer de ti uma nação para viver para a minha glória. Para que quando as outras nações pagãs olhem para Israel, vejam na face de Israel, na vida que Israel leva, a mim. Que quando olhem para vocês, eles vejam a mim. A minha santidade, a minha justiça, a minha bondade, a minha misericórdia, a minha graça, a minha glória. Esse era o propósito para o ser humano inicial. Esse era o propósito para a nação de Israel. E o ser humano falhou, Israel falhou, envergonhou a Deus. Envergonhou a Deus em todos os parâmetros, porque o pecado enlodou o ser humano desde a ponta do cabelo até a unha do pé. E por dentro, alma, coração e espírito, matando o coração, destruindo alma e espírito. Por isso, carecemos da glória de Deus, porque falhamos em viver para essa glória, não temos essa glória, não temos essa santidade, não tem nada em nós que possa conquistar um pingo de justiça para poder estar diante desse Deus santo, 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 justo. Vocês estão entendendo, meus amores? Carecemos disso, perdemos isso por causa de Adão. E não tem como querer lutar para conquistar isso, não tem. Porque tudo que a gente faz e toca e fala e pensa é pecaminoso. Tá manchado pelo pecado. Por isso Cristo, o próprio Deus, teve que descer encarnado para poder nos dar essa justiça que é igual a de Deus. Para podermos então colocar nossa confiança nele, nos revestirmos da justiça de Cristo, nos escondermos atrás da justiça de Cristo. E agora Cristo disse: eu sou o caminho, meu irmão, vem que eu vou te levar até o Pai, eu sou o caminho. E lá a gente vai, um atrás do outro, atrás de Jesus Cristo. E quando Deus olha para Jesus Cristo, ele olha, ele enxerga a gente, ele enxerga a glória, a justiça de Cristo na gente. Pai, ela creu em mim, eu dei a minha justiça para ela. A minha justiça que é igual à tua. Agora o Senhor pode lidar com eles, porque eles são iguaizinhos a mim, Pai. Que eles creram que eu era o único caminho de salvação para eles. E eu dei para eles a minha justiça, que é igualzinha à tua. Isso é evangelho, meus amores. É isso que a gente precisa para nascer de novo, para ser salvo. Não é fazer alguma coisa. Não é por obras da lei de obediência. Logicamente, depois que somos salvos, obedecemos. Eu acho que não precisa nem falar, né? Embora sim, porque as pessoas, muitos, acham que não. Mas isso é outros 500, outros assuntos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos mortos. Não alcançamos essa justiça. Sabe, chega a ser... Eu não sei nem dizer se é engraçado, se é trágico, se é irônico. Ver o ser humano correndo atrás de querer fazer alguma coisinha para chamar a atenção de Deus. Para querer alcançar essa justiça de Deus. Sabe? Jó dizia: como pode um homem pecador ser justo diante de Deus?
Ele fala assim, como pode ser humano ser justo diante de Deus? Ser humano que bebe iniquidade. Jó falou isso, gente. Como pode um homem ser justo diante de Deus? Um homem que bebe iniquidade. É isso que a gente é. Olha só, até o que a gente bebe é pecaminoso. Porque tudo que a gente toca vira pecado. Manchado pelo pecado. Mas eu juro para vocês que o falso evangelho diz que vocês podem alcançar a justiça de Deus. Eu juro. Quanto mais tu ter dinheiro, mais justo tu vai ser diante de Deus. Eu garanto. Vai aí numa sinagoga de Satanás, de evangelho de prosperidade, de fé, sempre em alta fé, a fé deles, a inventada, a fé ação. Não essa fé aqui. Essa fé aqui que é de mãos vazias, assim, ó, com a mãozinha pra trás, assim, ó, de cabecinha bem baixa, assim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E nada do que eu faço eu posso alcançar alguma coisa de ti, Senhor. Eu mereço o inferno, Senhor. De mãozinha assim pra trás, ó. Não, o falso evangelho fala que tu tem que ir com os teus presentes pra Deus, pra chamar bastante a atenção dele. Olha que tragédia, gente. Meu Deus, e a gente chora e se entristece porque eu sei, porque eu fui enganada há anos num falso evangelho desse. Eu ajudei a enganar pessoas, porque eu era enganada e ajudava a enganar. E a gente tem família e amigos, os que a gente ama, que continuam querendo apresentar coisas para Deus. E a gente sabe que se não se arrependerem, e se não já estão condenados, a ira de Deus está sobre elas. Então é triste, gente, é triste. A verdade está aqui. E a gente ora para que essa verdade alcance essas pessoas. Então ele fala assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos lá. Sendo justificados, eu já expliquei para vocês. O termo justificado vem de um termo legal, de justiça, de um termo usado em tribunais. Justificado, que é a palavra de Caio no original grego, significa justo ou inocente. Ou seja, inocentados, ó, sendo de Caio, sendo justificados, termo legal, sendo inocentados, Paulo vinha falando que nós somos culpados, totalmente, diante da própria lei de Deus. Como que esse Deus vai poder nos justificar, nos inocentar, se somos culpados na própria lei que é dele? Olha só o problemão que a gente meteu Deus, gente. Olha só. Gente, vocês não sabem o que Jesus fez nessa cruz, gente. Vocês não sabem tudo que está envolvido nessa cruz, nessa justiça de Deus, nesse plano de redenção, gente. Esse maldito evangelho que ensina: Jesus morreu pelos meus pecados, eu amo Jesus, Jesusinho morreu por mim, sim, eu creio em Jesus, sim, levanta tua mão e diz que tu aceita Jesus, eu aceito Jesus pelo meu coração, sim, a partir de hoje Jesus é o meu salvador. Ai, gente, as pessoas não têm ideia das bobagens que elas estão falando, e desculpa se eu pareço ser assim dura falar isso, mas gente, vocês não têm ideia do que está por detrás dessa redenção, dessa salvação, dessa justificação pela fé em Cristo, o que Cristo teve que fazer, o que Deus teve que fazer. Como que esse Deus santo e justo poderia inocentar aqui pecadores que quebravam a lei, que é a única coisa que sabem fazer é quebrar a lei de Deus, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e até sonhando, peca. Porque a
A gente só peca, as 24 horas do nosso dia é pecado em cima de pecado, é pecado em cima de pecado. A gente só sabe quebrar a lei de Deus, somos rebeldes, vivemos em rebelião contra Deus. Como que esse Deus vai inocentar a gente assim, sendo Ele o autor da própria lei? Não teria como. Mas olha só o amor desse Deus, olha só a sabedoria desse Deus com esse plano, gente. Gente. Nos justificar, nos inocentar, mas não por nós, por nosso merecimento, mas pelo merecimento de Cristo, por aquilo que Ele veio fazer naquela cruz. Porque Ele, sendo um Deus justo e santo, não poderia nos perdoar, não poderia nos inocentar, não poderia nos justificar, porque senão Ele seria um juiz tirano, um Deus corrupto. Mas Ele não pode negar o que Ele é. Mas como então salvar pecadores? A menos que alguém faça por eles o que eles não podem fazer. Não podem e nem querem. Não querem e não podem. É o que a Bíblia fala, por causa da nossa condição. Não podemos obedecer à lei. Não podemos. Queremos a distância da lei de Deus. Principalmente porque ela revela o nosso pecado. Ela nos mostra, como a gente viu no vídeo passado. Aí Deus vem com esse plano glorioso de redenção. Paulo fala, profundidade, altura, largura, sem fim, da sabedoria desse Deus, de criar um plano como esse. Para salvar pecadores, dele mesmo. Mandar o filho dele para nos substituir. Para ser um bode expiatório. Para ser o sacrifício no nosso lugar. Para que depois esse bando de pecador cresce nisso e se escondesse atrás dessa justiça e fossem limpos dos seus pecados e pudessem estar diante desse Deus. Gente, quer notícia melhor do que essa? Por que Evangelium é boa notícia? Eu juro que eu queria pra vocês poder falar mais boa notícia, porque às vezes a gente fala evangelho e as pessoas nem sabem o que é evangelho, né? Parece que se a gente fala boa notícia, parece que a pessoa tem mais entendimento. Fala de evangelho pras pessoas, elas pensam que é logo uma igreja de crente. E não tem nada a ver com isso. Evangelho é a mensagem de salvação. Mas é usada a palavra evangelho, né, para boas notícias. Mas o certo mesmo seria a gente conseguir. Eu não consigo, porque para mim evangelho tá gravado assim no coração, né? Mas para maior entendimento, seria melhor se a gente pudesse falar mais a boa notícia. Quer boa notícia maior do que essa? Do que Cristo realizou na cruz por mim e por ti? Nos deu a justiça dele, que é igual a de Deus. Para que a gente pudesse ser salvo, gente. E as pessoas desprezam isso, gente. Elas desprezam. E eu não quero nem ver o fim delas. Vai ser triste, gente. Às vezes a gente é duro pra falar assim, né? Tem gente que pode pensar que a gente... Parece que a gente quer mesmo que as pessoas vão pro inferno pra ver. Não, gente, a gente sofre. A gente sofre pelas pessoas que estão indo pro inferno todos os dias. Pessoas que estão do nosso lado. Porque não creem nisso aqui. Quem é filho de Deus realmente sofre. Às vezes as pessoas nos culpam. É muito duro pra ensinar. Não, gente, a gente sofre. A gente é duro pra ensinar porque a gente sabe que essa é a única verdade, tá? É a única. Só Deus sabe o nosso coração. O sofrimento que a gente tem de ver as pessoas indo pro inferno e a gente não pode fazer nada. A não ser
abrir os olhos, mas as pessoas desprezam isso aqui. Elas preferem continuar no engano, no falso evangelho, crendo nelas mesmas, nas obras dela, nas obras da lei dela. Que ela pensa, as obras da lei, dos 10 mandamentos, aí ela, não, eu vou obedecer, eu vou fazer a minha parte para agradar a Deus. Ela carece da glória de Deus. Está totalmente destituída da glória de Deus. Por causa do pecado dela. Sendo inocentados, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Isso a gente já ensinou bastante aqui no canal. Que Paulo usa 2 vezes a palavra gratuitamente por sua graça. Gratuitamente, uma coisa gratuitamente é uma coisa de graça. Gratuito, vem aqui, a entrega é grátis, vem aqui que vai ter pipoca de graça, vem aqui que vai ter lanche gratuito, vem aqui, tu sabe que tu vai lá, vai comer e tu não vai pagar, entrada gratuita, tu sabe que tu vai entrar, vai desfrutar do show, do que for lá e não vai pagar a entrada. Essa palavra usada aqui no original significa sem causa, sem razão, gratuita. Tu não paga, não existe nada em ti, nada, não existe mérito, não tenha dinheiro teu que pague, não tenha oferta tu que pague, não tenha dízimo teu que pague, não tenha título que tu tenha que pague, ainda que seja o maior escalão, ainda que tu limpe o banheiro da instituição que tu vai todo dia, ainda que tu obedeça muitas coisas das escrituras, ainda que tu seja aparentemente, como a gente viu no vídeo anterior, uma boa pessoa aos olhos de muita gente, ainda que tu faça muita obra de caridade, não, a salvação, a justificação é pela fé, é gratuita, é gratuitamente, não tem causa, não tem mérito, não tem uma razão, é de graça. Por que tu vai me dar por que a entrada é de graça? Porque querem dar a entrada de graça. Por que querem dar o lanche de graça? Porque querem dar o lanche de graça. Deus deu a salvação gratuitamente de graça. Por quê? Para provar, em primeiro lugar, porque o ser humano não poderia conquistar. O ser humano não poderia obter, como a gente já viu, porque não podíamos e nem queríamos, porque estavam mortos em delitos e em pecados. E em segundo, porque a glória não é para nós, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque o ser humano, ele quer ter algo para mostrar. O ser humano quer ter algo para se gloriar. O ser humano não aceita dever nada para ninguém. O ser humano fica constrangido. Não, ele não quero dever nada para ninguém. Não quero dever nada para ninguém. Porque ele fica constrangido em dever algo para ninguém. Porque o ser humano tem esse orgulho dentro de si de não querer aceitar nada. De sempre querer pagar para ter algo. Olha o que eu fiz para conquistar isso. Tá vendo? O que eu conquistei com meu esforço. O ser humano gosta disso. O ser humano gosta de elogio. O ser humano gosta de alabança. O ser humano gosta de ser erguido num pedestal. O ser humano não gosta de dever nada para ninguém. E aí vai querer dever para Deus? Não, eu vou mostrar para Deus que eu sou merecedor do perdão dele, da glória dele e do céu. O ser humano é assim. Isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte da natureza do ser humano pecador. Então ele vem e fala, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, pela graça de Deus. Por esse dom de Deus, por essa essência desse Deus que é um Deus de graça. Deus, um dos atributos de Deus, atributo é o caráter de Deus, é o que faz parte daquilo que ele é, que não se separa de Deus, que é dele, é a essência de Deus, é Deus ser um Deus de graça, um Deus dador, um Deus que dá. Por isso ele deu Jesus Cristo, por isso ele nos deu a vida. Por isso ele nos deu essa oportunidade de salvação colocando a fé em Cristo.
é um Deus dador, é a essência. Então a salvação, a justificação, que é a salvação, é de graça, gratuita, sem causa, sem mérito, sem que eu pague nada, nem que eu pague nem nada em mim de bom, e é pela graça de Deus. Simplesmente por ele ser um Deus dador. Simplesmente por isso. Ele não me deu essa salvação porque ele viu, oh, a Aline vai crer em mim, oh, a Aline se esforça para ser boa, oh, a Aline vai na igreja desde criança, oh, como ela é boa. Não. É por ele, o mérito é dele, porque ele é um Deus dador. E o ser humano é tão corrupto no seu pecado que até a gente tem essa essência de dar, que é de Deus, que nós deveríamos ter, né, por sermos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado destruiu que nós não somos dadores. Não somos dadores. Ao contrário, como a Bíblia fala, né, que nos últimos tempos os homens seriam avarentos, egoístas, ambiciosos, amadores de si, sem afeição natural. A gente está vivendo um tempo que os pais nem os filhos amam mais, nem os filhos amam mais os pais, sem afeição natural. Não é mais um amor de graça, é um amor que quer recompensa, é um amor que quer de volta. Em tudo, em todos os relacionamentos, em tudo. Essa essência da graça de Deus se perdeu no ser humano por causa do pecado e cada dia está se corrompendo mais. O ser humano não sabe dar mais, simplesmente por dar. Não sabe, sempre esperando algo em troca. E quer fazer o mesmo com Deus. Eu vou obedecer, eu vou fazer isso para Deus, mas para ser salvo, ou para ter uma bênção. Raciocina, gente, pensa um pouco. Então nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Olha só, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, redenção. O que significa a palavra redenção? Meus amores, tem uma coisa que a gente precisa entender. Às vezes tem palavras, né, nas escrituras que a gente lê, a gente passa por alto, a gente passa correndo e a gente nem sabe o significado delas. Não entender o que é redenção é não entender a Bíblia. É não entender o plano de salvação de Deus. É não entender o que Cristo veio fazer na cruz do Calvário por mim e por ti. Porque Cristo veio nos redimir. Assim como lá no deserto, Deus enviou Moisés para redimir o povo da escravidão. Está escrito, Moisés foi redimir o povo da escravidão. Deus redimiu o povo, libertando eles da escravidão do Egito. A mesma coisa Cristo veio fazer por nós. Cristo veio nos redimir, nos resgatar da escravidão, porque a palavra redenção significa resgate. Resgate de um cativeiro. A gente está vendo agora, nos últimos dias, os últimos, né, graças a Deus, sequestrados de Israel que foram redimidos, que foram resgatados lá daquele maldito lugar, daqueles malditos terroristas, né, que foram livres do cativeiro. Eles foram resgatados, redimidos. Cristo veio nos redimir da escravidão do pecado. Redenção é resgate. Só se resgata alguém que está perdido. Só se resgata alguém que está sequestrado, que está escravizado, como era na época dos escravos. O escravo estava lá, era escravo, então uma pessoa queria aquele escravo para ele, então ele ia lá e redimia, comprava ele, redimia ele, ou então pagava para ele ser solto, para ele ser livre. Então, redenção é resgate, é pagar para libertar alguém. Cristo veio fazer isso, pagar para nos libertar das algemas do pecado.
E ele pagou um alto preço. A salvação é gratuitamente por graça de Deus, mas ela para mim e para ti não custou nada, mas para Cristo custou tudo. Pedro disse: vocês foram comprados não por dinheiro, por prata ou por pedras preciosas. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue, cada gota, vale tudo. Este sangue precioso, inocente, vale tudo. Esse sangue foi o que me resgatou, a mim e a ti, da escravidão do pecado, das garras do diabo, do pecado, do lamaçal, do inferno. Justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É nele a redenção. É nele que fomos resgatados. Foi ele quem pagou. Não foi o teu líder, não foi a tua instituição religiosa, não foi os teus méritos, não foi o teu pastor, não foi o teu marido, não foi o teu patrão, não foi o teu dinheiro, não foi ninguém que pagou e que te resgatou do lamaçal do pecado. Foi Cristo, com o sangue dele. A quem, versículo 25, a quem Deus propôs. Eu prefiro usar a palavra exibiu, tá? No original a palavra é exibiu, mas na tua Bíblia provavelmente está propôs. A quem Deus exibiu no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Vamos por partes, meus amores. Provavelmente vamos dividir em dois, tá? Eu vou dar sequência aqui agora para dividir em duas partes, porque tá muito longo.